Alô, gente boa, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Espero que você esteja despertando muito bem nessa segunda-feira, que ela lhe seja extremamente prazerosa. Eu queria conversar um pouquinho com quem queira, não mais do que 10 minutos, sobre anjos. Conversar com você sobre anjos. Aí você diz, para quê? Quem tem Jesus tem tudo, não é? É, por isso tem também anjos. Você vê na vida de Jesus os anjos presentes o tempo todo. A recorrência dos anjos começa desde cedo. Começa no livro de Gênesis. E botou Deus um querubim para vigiar, para guardar o jardim, para que não se retornasse a árvore da vida e se a comesse e se vivesse eternamente irredimível. Por isso ele botou um querubim da guarda. Dali para frente em Gênesis, você vê uma quantidade enorme de manifestações angelicais. Enorme. E o Velho Testamento todo, no livro de Gênesis, os anjos estão presentes na vida dos patriarcas, dos filhos dos patriarcas. No livro do Êxodo, é anjo do Senhor se manifestando os 40 anos no deserto. No livro de Josué, a manifestação é tão violenta que Josué chega a perguntar a um desses entes que lhe aparecem: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? No livro de Juízes, a recorrência dos anjos é intensa. E no Velho Testamento todo, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 1º e 2º livro de Reis, muita abundância de anjos se manifestando, trazendo mensagens, consolando, confortando, anunciando perspectivas para profetas de Israel anunciarem ao povo. Enfim, é muita manifestação de anjos. O livro da profecia de Daniel, lotado de anjos, e é introduzido o conceito de principados e potestades. Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, príncipe do povo de Israel, são esses entes de camadas e dimensões superiores mencionados, por exemplo, no livro de Daniel. Você vê profecias todas como a do profeta Zacarias, onde os anjos são partícipes e protagonistas ativos do processo de revelação de Zacarias. As histórias nos evangelhos começam com anjos. É Maria que recebe a visita de um anjo. É Zacarias que vê um anjo que lhe anuncia o nascimento do seu filho João Batista e ele fica mudo. Durante todos os episódios da vida de Jesus, começando pelas tentações, anjos presentes, antes, durante e depois, manifestamente presentes. Em Mateus, Marcos, Lucas, no nascimento de Jesus, na narrativa de Lucas, anjos cantam nos campos, anjos indicam o caminho, anjos advertem em sonho, os magos, como em Mateus, anjos falando.
o sonho. No caso dos magos, foram sonhos. José é que foi visitado por um anjo no seu sonho. E Jesus, nos dias da maior dor, nas vésperas da execução na cruz, no Getsêmani, se diz da presença intensa de anjos que o confortavam enquanto ele suava sangue e agonizava pela perspectiva do que viria. Na ressurreição, anjos como varões vestidos de branco, anjos como varões luminosos, anjos como entes que tinham a semelhança de relâmpago e que deixaram os que os viram aturdidos e espavoridos. Anjos. A gente olha no livro de quando Jesus ressuscita antes de ir aos céus, em Atos, a mesma coisa. Anjos, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, enquanto Jesus subia aos céus: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. Anjos. Sequência do livro de Atos, anjos se manifestam, abrem as portas dos cárceres, tiram presos de dentro como preso, falam e trazem mensagens, como Paulo algumas vezes diz, um anjo do Senhor me falou. Ou se manifestam, como foi o caso de Filipe em Atos 8, mandando que Filipe fosse de Jerusalém para a estrada que descia para Gaza. Lá ele encontrou o ministro da Fazenda da Etiópia, Atos 8, ele comunicou o Evangelho. Anjos, tirando Pedro da prisão no capítulo 12, anjos ferindo um dos Herodes de morte por causa da arrogância dele, anjos. E a revelação histórica, objetiva das narrativas, como nos Evangelhos e em Atos, tem essas presenças. E as narrativas subjetivas, como no Apocalipse, onde o anjo entra como um protagonista simbólico, porém representando a camada espiritual que os anjos representam, nessa multiplicidade de camadas de existência que nos invólucram e nos cercam. Anjos. Aí você diz, por que você está falando nisso? Eu estou pedindo apenas que você admita a existência de um colega de criação. Um colega de criação criado antes de nós, existe de maneira extremamente superior a nós, tem um acumulado de ciência, de sabedoria, de poderes, e são seres feitos de um outro tipo de energia, diferente da nossa, e que não carregam em si as ambiguidades da existência humana. Por isso nós somos tão redimíveis, porque nós somos ambíguos. E os anjos são tão irrecuperáveis quando decidem transgredir, porque eles não têm a bênção sincera da ambiguidade. Eles sempre têm o poder lúcido da deliberação. Por isso, quando deliberam sem retorno. Eles nunca não estiveram aí, estão presentes aqui, em todo lugar. Nós não temos que orar a eles, nem pedir ajuda deles, nem fazer nada. Eles não são os nossos mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os anjos são servos de Deus enviados para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação.
É isso que se diz dos anjos. Eu teria muito mais a falar, mas eu vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe. Bom dia. Um beijo para todo mundo. Vocês estão aí? Estão me acompanhando? Eu espero que o que eu tenha dito traga alguma utilidade para a gente saber que nós estamos cercados de irmãos, irmãos de outra natureza, irmãos de uma outra camada dimensional. Mas são irmãos, irmãos aos quais eu não preciso recorrer porque eles carregam uma ordem. Uma ordem. Qual é a ordem? A ordem é aquela que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então ninguém tem que buscar anjo, pensar em anjo, nem coisa alguma com anjo. A gente teme o Senhor, crê e anda pela fé. O resto é dom. Anjos são dons de Deus também à vida humana. Claro que eles nos pré-existem e têm a sua própria finalidade de ser, mas com o nosso aparecimento no universo, há uma missão embutida no coração dos anjos em relação a cuidarem e protegerem da vida na Terra e em todos os lugares. Cuidadores da vida, protetores da vida e protetores, sobretudo, daqueles que carregam no coração esse temor e essa consciência de Deus. Anjos, presentes muito mais do que a gente imagina. Eu nunca vi um anjo e provavelmente morrerei sem ver ou sem saber que vi. Mas eu já fui socorrido de maneira abrupta, chocante, brutal, violentamente inegável, por manifestações de anjos do Senhor. Uma coisa maravilhosa quando o coração anda com simplicidade, crendo na fé de Jesus. E a fé de Jesus é essa, onde os anjos estavam presentes, embora ele não fale deles como um ensino para o povo, dizendo: se apertar, chamem os anjos. Jamais. Não precisa. Nossa fala, nossa conversa é com o Pai. Foi tudo que Jesus ensinou. Os anjos entram na coadjuvância silenciosa do processo. Mas Paulo chega a dizer em Colossenses que no meio deles, ali em Colossos, havia surgido uma ideia errônea de que as pessoas podiam orar e invocar e pedir ajuda de um anjo especial. Foi quando começaram a surgir as ideias errôneas também sobre o fato de que nós podemos crer que temos um anjo da guarda e pedir a ajuda do anjo da guarda. Ou seja, era um início de um processo de relativização do significado do que Jesus fez através da hiperimportância que eles estavam dando aos anjos. E é por isso que em Colossenses Paulo se refere a que não houvesse entre nós nenhuma forma de culto aos anjos. Nenhuma. Eles têm que existir do jeito que eles existem. São discretos, estão em ação. E eu discretamente reconheço essas manifestações como dom, dádiva, cuidado e socorro divino, e não passa disso. Mas eu as reconheço, eu as identifico, eu as discerno,
Eu as admito, o meu mundo também está cheio dessas camadas. Eu não vivo angustiado pensando nisso nem um pouco. Todo o meu olhar é Cristo, é Jesus, estou cheio de Deus. Mas sei que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu já tinha me despedido antes, agora eu vou ter que ir. Eu vim lá de dentro para cá, eu iniciar o meu café. Alguns dos meninos, meus filhos que estão de férias aqui com meus netos também, estão dormindo. Os de que moram aqui, os que são da casa, são 3, cada um mora na sua casa. Daqui a pouco eles vêm para cá. E aqui em casa está o meu filho Davi, a minha nora Tatiana, Helena, minha netinha, e o Heitorzinho, caçulinha do Davi. Daqui a pouco vão chegar aqui todos, porque hoje não tem papo de graça, vocês lembram? É o único dia da semana que eu não faço. Então todos vão chegar, menos a Lara, que está com febrinha, garganta inflamada, a mamãe está cuidando dela. Mas chegam o Mateus, o Tiago e outros, e nós vamos aqui para... Também o Adailton vem com o filho dele, o Vitor César, e nós vamos aqui para o lado de casa. Eu mandei alugarem lá um monte de stand-ups e alguns caiaques, aí nós vamos todos sair remando, dar uma voltinha. Aí quando voltarmos, se Deus quiser, vai ter um galetinho assando ali suave para nós. Desejo um bom dia a todos vocês. E Luciano Augusto Camargo, até Jesus foi levado ao deserto por um anjo. Isso, ouça tudo que eu falei, que isso está mencionado lá, tá bom, querido? Deus abençoe a vocês todos, um grande beijo, obrigado. Deixa eu andar até em casa, a gente diz adeus por lá. Vou botar aqui, deixa eu ver o meu caminho. Jardinzinho aqui nesta manhã. Orquídeas abrem todo dia aqui, e mais abrindo. Amanhã já haverá algumas. Olha que coisa maravilhosa, espetaculosa. Dá uma olhada nesse bichinho aqui, ó. Essa orquídea que tem cara de borboleta. É uma maravilha. Falar em anjo e planta e natureza, o livro do Apocalipse fala do anjo que cuida de todas as coisas verdes da terra. Um anjo jardineiro. Gente boa. Ei, a vida é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. Ei, queridos, um bom café da manhã para todo mundo que ainda não tomou. E eu vou partir para o meu, com a graça de Deus. Beijão, então.